trace uma reta e à direita marque o ponto 1. De 1 a 2, marque o comprimento da camiseta. Esquadre os pontos 1 e 2 para cima. De 1 a 3 e de 2 a 4, marque a quarta parte da medida do tórax. E ligue os pontos 3 e 4 para formar o retângulo inicial. De 1 a 5, marque a metade da medida das costas. E esquadre o ponto 5 para dentro do molde, sem se preocupar ainda com medidas, tá? De 1 a 6, marque a sexta parte da medida das costas mais meio centímetro. E de 1 a 7, marque 2 centímetros. Isso para todos os tamanhos. E já ligue o ponto 6 ao ponto 7 por uma curva para formar a curvatura do decote traseiro. De 5 a 8, marque a metade da medida entre os pontos 1 e 6. E já ligue o ponto 8 ao ponto 6 para formar a linha do ombro. Agora, olha, de 8 a 9, você vai marcar a medida da metade da medida das costas, mais 1 centímetro. E daí o que você faz? Olha, posiciona a fita métrica no ponto 8 e em diagonal, olha, posicionando assim, aonde você achar essa medida entre o ponto 3 e o ponto 4 é onde você vai marcar o ponto 9, olha. E daí, ó, esquadra esse ponto 9 para dentro do molde até encontrar a linha aqui central. E no encontro entre o ponto 5, a reta que parte do ponto 5, entre a reta que parte do ponto 9, você marca o ponto X. Daí, para achar o ponto 10, você marca a metade entre 9 e 8 e já marca o ponto 10 aqui. E já liga o ponto 9 ao ponto 10 para formar a curvatura da cava traseira. E lá na barra, a partir do ponto 4, você vai marcar 1 centímetro dentro do molde. E vai marcar o ponto 11 aqui, ó. E vai ligar o ponto 11 ao ponto 9. E a parte traseira já está pronta. O dianteiro é feito sobre o traseiro. De 12 a 7, você vai marcar a mesma medida de 1 a 6. Daí você esquadra o ponto 12 e o ponto 6, formando um outro retângulo aqui, ó, para dar orientação no traçado do decote, da curvatura do decote dianteiro. Daí posiciona a régua curva no ponto 6 e terminando no ponto 12. Essa linha aqui é só um recurso para que o traçado da curvatura do decote dianteiro fique melhor. Lá no ponto 10, você vai esquadrar esse ponto para dentro, olha, e vai entrar 1,5 para dentro do molde e vai marcar o ponto 13 aqui. Depois é só posicionar a régua curva no ponto 9, passando pelo 13 e terminando no ponto 8 para formar a curvatura da cava dianteira. Depois de feito isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a transposição da linha do ombro. A gente vai tirar a parte de medidas da parte dianteira e vai transferir para a parte traseira. Então, olha,
Entre o ponto 6 e 8, eu marco para dentro do molde 1,5 e ligo os dois pontos aqui. Vou chamar esse ponto 14 e ponto 15. Depois que eu liguei o ponto 14 ao ponto 15, eu vou dobrar na linha que vai do 6 ao ponto 8, olha. Dessa maneira. Laço aqui, ó. Faz aqui, ó, e dou continuidade e ó, daí o ponto 14A aqui em cima e o ponto 15A aqui. E essas linhas aqui, olha, elas não existem mais. Porque eu peguei 1,5 da parte dianteira e transferi para a parte traseira. Agora eu refaço a curvatura da parte traseira também, ó, da cava traseira. Posiciono no ponto 15A e posiciono no ponto 9 e refaço. Depois de feito isso, a gente já vai marcar a largura do decote, do canelado que vai no decote. Eu vou fazer com 1,5 esse meu decote, mas você pode fazer até com 2,5, a medida fique à vontade. Então eu marco aqui, olha, a partir do ponto 12, 1,5, marco toda a volta. Por que eu estou fazendo isso já no diagrama? Porque daí, quando eu for carretilhar essa parte, eu já carretilho nessa linha aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Quando eu for carretilhar o decote, tanto o traseiro quanto o dianteiro, eu vou carretilhar nessa segunda linha aqui. Depois de destacados os moldes, é preciso dar margem de costura neles. Então, tanto na parte dianteira quanto na parte traseira é a mesma margem de costura. Você vai aplicar 0,7 mm na linha do ombro, na cava, nas laterais e 2,5 na barra, tanto na parte dianteira quanto na parte traseira. Depois de aplicada as margens de costura nos moldes, você vai traçar o molde da gola. O molde da gola, a medida do comprimento da gola é 3/4 da soma da medida dos decotes. Então você vai medir o decote dianteiro mais o decote traseiro e você vai encontrar uma medida. Daí você vai tirar 3/4 dessa medida. Lembrando que 3/4 você pega essa medida, multiplica por 3 e o resultado você divide por 4, que vai dar isso aqui, ó. E a largura, você vai fazer 2 vezes a largura desejada, mais 0,7 mm para cada lado. No meu caso, a minha gola ela vai ter 1,5 pronta. Então, 1,5 mais 1,5, 3. Mais 0,7 de cada lado vai dar 1,4. Então, 3 mais 1,4, 4,4. Então, a largura da minha gola é de 4,4. Se a malha que você estiver fazendo, a camiseta, tiver pouca elasticidade,
faça o comprimento da gola na medida exata da soma dos decotes, porque no momento de costurar essa gola, se for necessário tirar, você tira depois no molde. Para traçar o diagrama da manga da camiseta, você dobra uma folha pela metade e num ponto você marque o ponto 1. De 1 a 2, marque o comprimento da manga. E esquadre os pontos 1 e 2 para cima. De 1 a 3 e de 2 a 4, marque a metade da medida das costas. De 3 a 5, marque a 10ª parte da medida do tórax mais 1,5. E ligue o ponto 5 ao ponto 1 por uma reta. Depois de ligados o ponto 5 a 1, divida essa reta em 3 partes iguais. Ponto 6 aqui e ponto 7 aqui. Esquadre o ponto 7 para cima, para encontrar o ponto 8, marcando 1 centímetro. Então aqui, marquei aqui, olha. Ponto 8. Com a régua curva, você posiciona no 1, passa pelo 8, pelo 6 e finaliza no 5. Lembrando que a camiseta ela não tem a manga, a curvatura é a mesma tanto para a cava dianteira quanto para a cava traseira. Olha, depois que eu fiz assim, ó, que eu liguei o ponto 1 ao ponto 8 ao ponto 6, eu viro a minha régua curva e posiciono entre o ponto 5 e o ponto 6 e traço. Depois disso eu vou achar a largura desse punho. Então aqui, olha, de 4 a 9 eu vou entrar de 3 a 4 centímetros. Ou se você preferir, se você for fazer uma peça específica, você pode marcar a metade da largura do punho dessa manga e marcar de 2 a 9. Daí eu ligo o ponto 9 ao ponto 5. Como não há diferença de curvatura de cava, se eu quiser aplicar a margem de costura já nesse diagrama, eu já posso. Então eu vou fazer isso. Olha, ponto 7 de margem de costura na cabeça da manga. E aqui na lateral eu também dou a mesma margem de costura, ponto 7. E aqui da barra, 2,5. Agora é só cortar. Ó, aqui no ponto 9 ao ponto 2, eu dobro para fazer o chanfrozinho, o chanfro na hora de costurar para não ficar faltando tecido. Ó, fica assim, aqui uma saidinha. E a minha manga está praticamente pronta. Agora o que eu vou fazer, eu vou medir a cava dianteira e traseira para ver se efetivamente está na mesma medida. Se a manga estiver maior, a cabeça, essa medida das cavas estiver maior, eu vou ter que tirar porque a manga numa camiseta ela tem que estar exatamente na mesma medida que a soma das cavas.
Então, para acertar a manga, eu meço as cavas. Ó, tem uma diferença de quase 4 centímetros. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar 2 centímetros de cada lado. Então, marco aqui, ó. Agora sim, a minha manga está de acordo.